são homenageados. Por isso, parabéns que você não morreu ainda. Da primeira leva do couro. Acho que ela saiu. Bonito. Primeira formação do couro.
a todos que estão aqui conosco nesta manhã, para nós celebrarmos este dia tão importante para a nossa cidade, dia em que chegaram os primeiros colonos alemães que deram consistência à nossa cidade e iniciaram a construção da Vila Imperial. Nós queremos saudar a cada um de vocês que está aqui conosco, celebrando a nossa história, a nossa fé. De forma especial, queremos saudar o prefeito municipal, o senhor Rubens Bom Tempo, representante da AGFAP, os vereadores, secretários presentes, cônsul da Alemanha, Dirk Augustin, representante do Clube 29 de Junho, a Emídia, que está aqui conosco, a presidente não pôde vir até aqui. E as demais autoridades que não citei nominalmente também sintam-se cumprimentadas. Nós celebramos em nome de nosso Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E lembramos sempre que nosso socorro, nossa ajuda e salvação vem do Senhor nosso Deus, que fez o céu e a terra. Nós queremos convidar a todos para sentar. Vamos cantar o primeiro hino da nossa celebração, Großer Gott. Vamos então de pé, nos colocamos diante de Deus com humildade e confiança, reconhecendo os nossos pecados, de modo especial por muitas vezes não conhecer e honrar a memória daqueles que nos precederam na história. Quem sabe também por querermos viver isoladamente, não fazer da nossa vida serviço, partilha. Muitas vezes não queremos construir uma sociedade melhor. E mesmo na vida de família, buscamos muitas vezes somente a nossa felicidade. No instante de silêncio, nos colocamos diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados. Deus, Senhor onipotente, Pai misericordioso, eu, pobre e mísero homem, confesso-te todos os meus pecados e iniquidades, que cometi em pensamentos, em palavras e ações, e com os quais a qualquer hora causei a tua ira, merecendo o teu castigo, temporário e eternamente.
Todos eles, porém, me oprimem e deles me arrependo de todo o coração. Suplico-te, pela infinita misericórdia e pela inocente paixão e morte de teu Filho Jesus Cristo, queiras compadecer-te de mim, pobre homem pecador, e perdoar-me todos os meus pecados e conceder-me benignamente, para melhorar a minha vida, a força do teu Espírito Santo. Amém. Jesus se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Cabeça em respeito a Deus para orar. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, pois tu és Deus próximo de nós, fiel, generoso. Isto vemos de forma clara quando olhamos para a Sagrada Escritura. Vemos a tua ação na história ao libertar Israel da escravidão no Egito, e quando trouxestes teu povo de volta do exílio da Babilônia. A forma mais clara pela qual tu demonstras que te importas conosco é através de Jesus, teu Filho, nosso Salvador, que veio a este mundo para ser o pão e a água da vida. Tu também estiveste com os nossos antepassados na perigosa travessia do oceano rumo a esta terra brasileira. Estiveste com nossos antepassados quando nesta terra pisaram e aqui construíram suas vidas, e com seu suor e seu esforço construíram Petrópolis. Hoje estamos aqui celebrando a nossa história, reafirmando a nossa fé em Ti, Deus da vida. E te pedimos, continua a caminhar conosco rumo ao futuro, faze que sintamos Tua mão amiga nos nossos projetos, nas nossas aspirações e nossos fracassos, em nossos cansaços e esperanças, frustrações
e anseios de todos os que em Petrópolis habitam. Que Petrópolis possa construir seu futuro, perguntando sempre por tua vontade. Isto te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos à comunidade para sentar-se, por favor. Leitura da profecia de Amós. Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor Deus dos exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. Odiai o mal, amai o bem, restabelecei a justiça no julgamento. Talvez o Senhor Deus dos exércitos se compadeça do resto da tribo de José. Aborreço, rejeito vossas festas, diz o Senhor. Não me agradam vossas assembleias de culto. Se me oferecerdes holocaustos, não aceitarei vossas oblações, e não farei caso de vossos gordos animais de sacrifício. Livra-me da balbúrdia dos teus cantos, não quero ouvir a toalha de tuas liras. Que a justiça seja abundante como água e a vida honesta como torrente perene. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, Senhor, somente eu sou o teu Deus. Eu, Senhor, somente eu sou o teu Deus. A todos que procedem retamente, mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Porque as feras da floresta me pertencem, e os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus, e os servos vivos que se movem pelos campos. A todos que prosseguem retamente, a salvação que vem de Deus. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu universo e todo ser.
Porventura comerei carne de touros, beberei acaso sangue de carneiros? Como ousas repartir os meus preceitos e trazer-me aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo." Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram. Indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando ouviram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, antes de mais nada, gostaria de saudar o senhor prefeito municipal, Dr. Rubens Bontempo, que está aqui com a sua senhora esposa, Dona Luciane, que nos concedeu a graça de estar aqui hoje nessa igreja, atendendo o pedido do Clube 29 de Junho, para que nesse local tão histórico, ligado à cultura também alemã, essa celebração pudesse ser celebrada também de algum modo para proteger aqueles que, como eu, estão tossindo bastante por causa de uma virose. Então, agradecemos profundamente esse carinho e essa forma tão generosa com que nos trataram e como trataram o nosso pedido. Também quero cumprimentar os representantes da GFAP, também as autoridades todas aqui presentes, os vereadores, os secretários. Quero também saudar o senhor cônsul da Alemanha, o senhor Dirk Austin. Quero também aqui saudar a rainha e as princesas da Bauernfest.
Quero também saudar a dona Emídia, que se faz presente aqui, presidente de honra, né, do Clube 29 de Junho, todos aqueles que pertencem ao clube, enfim, todos vocês que vieram participar da graça dessa celebração. Saúdo de modo especial ao pastor Elton, meu querido irmão da Igreja Luterana, e ao Frei Jorge, representando aqui essa comunidade que a todos nós acolhe, comunidade franciscana tão querida ao nosso coração. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vem ao meu coração nesse momento aquela palavra que Deus disse a Abraão no capítulo 12 do livro do Gênesis, no versículo 1: sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Deixa teu pai, tua mãe, tua parentela. Vai para a terra que eu te mostrarei. E é interessante a coragem de Abraão ao sair de Ur, na região da Mesopotâmia, em busca de uma terra que ele não conhecia, mas confiando na palavra de Deus que ele já tinha no seu coração como sua. E atribuem a Abraão uma frase que abre o Salmo 120, porque quando ele viu as grandes colinas de Golã, e quando começa a ingressar na terra Canaã, prometida por Deus, hoje Israel, ele exclama: Shir lama alot, esainai rehaim, meain avô esri mei Hashem. Que traduzindo do hebraico para o português eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. E assim, certo desse Senhor do céu que fez a terra, ele ingressa com toda a coragem, com toda a alegria naquela terra, que por causa da palavra de Deus, a partir daquele momento será sua. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, eu fico a imaginar, se não foi também inspirados nessa palavra, por mais talvez que não tivessem pensado nela num primeiro momento, que aqueles homens e aquelas mulheres, com suas crianças, com sua parentela, saíram da terra distante da Alemanha, para finalmente chegar às margens do Oceano Atlântico que estava no outro lado, e mirar qual Cabral as águas profundas do grande oceano, para chegar no dia 13 de junho de 1845, no estado do Rio de Janeiro. Eles traziam um grande tesouro, que só seria revelado muito tempo depois. 161 pessoas. Se nós olharmos o simbolismo do que isso significa, e se formos ingressando também em outras culturas, como a cultura do povo de Israel, nós lembraremos que 161, pela gematria hebraica, significa 8. 8 pessoas estavam na barca de Noé. Noé, a sua esposa, seus 3 filhos Cã, Sem, Jefté e suas 3 noras. 8 pessoas, um número para significar uma renovação, um novo tempo, o início de uma nova civilização. E aquelas 161 pessoas estavam dentro de um barco, cujo nome era Virginie, ou Virginie, no português, virgem. Me trouxe ao coração também aquela lembrança de Maria, que trouxe no seu ventre, ela, virgem, grávida pela ação do Espírito Santo, o próprio Filho de Deus. Por aquele ventre nos veio a salvação, por aquele barco nos veio uma nova civilização. E assim, 16 dias depois dessa chegada, eles empreenderam uma outra jornada. Agora haviam vencido o oceano, precisavam vencer o cansaço de subir uma grande serra, 800 metros acima. Miraram o caminho que antes havia sido aberto por aqueles que os convidou para estar aqui. O imperador Dom Pedro II tinha agora 21 anos de idade. Ele que 2 anos antes havia fundado a cidade de Petrópolis em 16 de março de 1843. Agora, aquele ano tão especial, haveria de abrir as portas para o novo tempo, e chegaram aqui no dia 29 de junho.
Ora, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós entendemos a vida desses homens e dessas mulheres que saíram da sua terra desejando empreender o novo, nós sabemos que eles trouxeram dos tesouros o maior da sua terra. Deixaram tudo, suas casas, deixaram tudo, sua parentela, deixaram tudo, o sonho de construir uma Alemanha, deixaram tudo para trás, mas trouxeram e não esqueceram do maior tesouro que podiam trazer. E ficaram nessa terra em forma de cruz aquilo que nós chamamos de fé. E foi por causa dessa fé que católicos e evangélicos tiveram uma coragem de empreender pela luta daquele que os movia sempre para a frente, a construção de um novo tempo. Sim, a gente chama Bornfest, é verdade, festa do agricultor. Aqueles homens e aquelas mulheres depositaram na terra a mais bela das sementes, a semente da fé. Quando nós ouvimos o evangelho que nos foi narrado por Mateus de uma forma tão bela, no seu último versículo, quando aquelas pessoas, os gadarenos, vão expulsar Jesus de sua terra, eles diziam: nós preferimos a economia dos nossos porcos, nós preferimos a lavagem dos nossos porcos, nós preferimos a carne dos nossos porcos do que a sua presença. E quando alguém constrói uma sociedade sem Deus, os seus habitantes são capazes de tudo, inclusive de tirar a vida dos seus irmãos, de expulsar aquilo que é belo. Por causa disso, eles foram capazes de implantar nessa terra, como já disse, a mais bela das sementes, a semente da fé. E assim, plantando, dedilhando os seus cânticos, recordando a partir dali da fazenda inglesa, quando começaram a festa, muito tempo depois, nós sabemos, para saborear os sabores da sua terra, para recordar a bela língua que trouxeram, para ensinar os seus filhos que eles tinham origem, porque quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Qual o resultado disso? Construíram para nós um testemunho de vida, e não ficaram apenas neles, mas desejavam que o lugar onde eles faziam os seus acampamentos, os seus piqueniques, longe de suas casas, mas unidos pelo coração, fosse a recordação também da sua terra. Praça da Convergência, é assim que se chamava a praça onde fica o Palácio Imperial. Praça da Convergência, um lugar onde ficavam dois rios, dentre eles o Mosela, de onde eles tanto cantavam, tanto festejavam, e encontraram nesse nome daqui um lugar para a celebração. No ano que vem nós estaremos lá para recordar esse fato histórico, mas para celebrar fundamentalmente a vida desses homens e dessas mulheres. Pois bem, meus irmãos, concluo dizendo aquilo que para mim é fundamental. Eles souberam construir uma civilização para todos. Aqui já estavam os portugueses, alguns deles apenas, porque afinal de contas estavam começando, essas histórias. Esses haviam substituído os índios coroados. Aqui depois vieram mais portugueses, depois italianos, depois vieram os mestiços, vieram os filhos da África, agora libertos. Para aqui vieram pessoas miscigenadas, e nessa convergência todos construíram aquilo que nós denominamos Petrópolis. É verdade, cada um de nós traz o traço do seu povo, cada um de nós traz o sobrenome que herdamos dos nossos antepassados, mas fundamentalmente para nós, no dia de hoje, uma recordação nos é dada pela fé por aqueles que semearam na boa terra aquilo que Deus lhes mandou. Todos nós somos Petrópolis, e essa é a grande graça de celebrarmos e continuarmos celebrando a beleza de um povo que se abraça, que luta, que vence os seus desafios e que acredita, porque essa terra nos foi dada, qual terra prometida por Deus. Comunidade de Jesus Cristo aqui reunida,
irmãos e irmãs que também nos assistem pela internet, digo que é novamente uma satisfação estar celebrando com os freis aqui no Sagrado. Tantas vezes já celebramos juntos a nossa fé com o Dom Gregório e juntos damos testemunho de fé cristão a toda a sociedade. E eu gostaria de destacar na minha fala essa questão dos valores que nos foram legados pelos nossos antepassados. Dizer, em primeiro lugar, que nós sequer conseguimos imaginar ou mensurar o que significava sair da Alemanha para vir ao Brasil numa nova terra. Como Dom Gregório frisou, deixar tudo para trás. Era uma viagem de ida sem volta. Nunca mais eu vou ver os meus parentes, os meus amigos, a minha terra natal. Existe inclusive uma música que fala Mein Heimat adieu, quer dizer, a minha terra natal, onde eu nasci, onde eu vivi com os meus pais, meus avós, onde eu tenho toda a minha vida, adeus, nunca mais. Para nós hoje é fácil atravessar o oceano. Até mesmo aqueles que têm menos condições financeiras conseguem economizar, pegar um avião ou até mesmo um navio. Hoje temos transatlânticos modernos, confortáveis, com tudo o que é necessário. Fazemos às vezes um cruzeiro, mesmo atravessar o oceano em um navio, mesmo os navios de carga, tem todo um conforto. Mas os nossos antepassados vieram naquele porão de navio, sem as mínimas condições de higiene insalubres. Quantos morreram na viagem para cá? Nós ouvimos isto hoje lá no obelisco. Quantos ficaram doentes por causa dessas condições precárias de viagem? E não era um dia, 2 dias, 3 dias, era 30, 40, 50 dias. Vocês conseguem se imaginar em cima de um navio, sem a mínima condição de higiene, de mesmo alimentos precários? 30 dias. Fôssemos nós, que temos uma resistência física muito menor, eu morreria na viagem, com toda a certeza. E eu acho que a maioria de nós também. Mas desses homens e mulheres que aqui chegaram, eu gostaria de destacar 3 características que devem nos inspirar no nosso viver em todos os lugares, não só em Petrópolis. Primeiro, a honestidade. Nós lemos do livro de Amós que a justiça seja abundante como a água e a vida honesta como torrente perene. Estas famílias que aqui chegaram em 1845 tinham valores éticos firmes. Justiça e honestidade era algo considerado sagrado. Nós temos relatos históricos do tempo da colônia aqui de Petrópolis, onde que as pessoas saíam de casa e ninguém trancava a sua casa. Eles só fechavam aquela porta, aquela partida no meio, fechavam a porta de baixo para que as galinhas e os animais que eles tinham no terreiro não entrassem dentro de casa para sujar a casa. Eles não pensavam, eu vou trancar a casa porque vão me assaltar, vão roubar, levar tudo que eu tenho. Ninguém pensava nisso, porque eram pessoas honestas, eram pessoas que viviam do seu trabalho e não pensavam em roubar os outros, tirar o que é dos outros. Então, isto é algo que nós devemos cultivar: justiça, honestidade. Hoje a gente tem medo de deixar até mesmo as crianças irem à escola sozinhas. A gente precisa acompanhar ou colocar uma van ou alguém responsável. As crianças não podem mais brincar livremente na rua. No nosso tempo nós saíamos correndo, brincando por todos os lugares com os nossos amigos e ninguém tinha medo.
Segunda questão, eram pessoas que valorizavam o trabalho e não reclamavam. Outra vez eu digo, não conseguimos mensurar o que significava o esforço no trabalho naquele tempo, porque hoje temos todo um aparato tecnológico que nos ajuda no trabalho, até mesmo na lavoura. O agricultor não faz mais o esforço que fazia antigamente, tem as máquinas que hoje lavram, que limpam, que colhem, o que era antigamente feito tudo arado, puxado por boi, onde nós tínhamos que fazer o esforço. Nunca esqueço o meu avô na minha frente com aquele arado, abrindo a vala num dia de inverno, vento frio, e eu com o aipim, aquela rama de aipim, colocando a rama de aipim para plantar, e a avó vindo atrás com a enxada para colocar a terra para que aquilo pudesse nascer e brotar. Nunca me esqueço da minha avó e da minha mãe, que eles sempre me contam a história de quando minha mãe era pequena com seu irmão. Eles voltavam na escola no inverno, que agora já escurece mais cedo, lá no sul é muito mais frio. Eles tinham que colocar a canga nos bois, colocar os bois na carroça, ir na lavoura e encher aquela carroça do pasto de inverno, porque no inverno, no sul, o frio ele mata a grama, a geada mata a grama, então você planta o verde que não morre com a geada. E eles tinham que ir com aquela foice encher a carroça, e não era só encher a carroça com a vica e a aveia, assim fofo, eles tinham que amassar aquilo para ter suficiente para os animais em casa. E ao invés de eles reclamarem, o que eles faziam? Quando era para amassar a vica na carroça, eles pulavam ali, brincavam e gritavam, e ali eles se divertiam trabalhando. Ninguém reclamava do trabalho. Ontem eu estive no Alto da Derrubada conversando sobre essa questão com as pessoas de lá da nossa comunidade, e aí os mais jovens falaram para mim: olha, pastor, quando a gente reclamava a gente apanhava, e aí aprenderam a viver a vida sem reclamar, mas a trabalhar. Enquanto que hoje nós temos o maior conforto que já existiu na história da humanidade, e as pessoas às vezes vivem reclamando e reclamando à toa. Então vamos valorizar aquilo que nós temos, vamos trabalhar para construir o nosso futuro. E ainda um detalhe: quantas vezes vinha, assim como aqui em Petrópolis, uma chuva de granizo, estava toda a colheita ali, a plantação, e a chuva de granizo acabava com tudo, zero. Vinha uma tempestade com vento, no outro dia o milho estava deitado no chão, começa tudo de novo. Vinha uma seca, acabou a colheita, começa tudo outra vez. Nós aqui em Petrópolis devemos aprender da garra e do trabalho desses antepassados. Quando nós somos atingidos também pelas chuvas, caiu tudo. Vamos lutar, vamos trabalhar, vamos reconstruir com a força que vem de Deus. E terceiro e último, o bispo já destacou: a fé. A fé era algo que estava presente na vida das pessoas, de uma forma como nós também muitas vezes não conseguimos compreender, porque hoje é muito diferente, a fé está muito diluída, as pessoas parece que estão se esquecendo de Deus. Aquelas pessoas que vieram para cá, a mala delas tinha uma Bíblia, não faltava a Bíblia na mala daquelas pessoas. Não podia faltar. Por quê? Porque elas se agarravam em Deus em toda a sua vida, davam valor à fé. E hoje nós homenageamos dois descendentes, um deles da família Emel. E o seu Rodolfo sempre conta as histórias de quando ele era criança, quando o pai dele vinha da fazenda inglesa com a família a pé para vir à igreja nossa aqui na Avenida Ipiranga. Eles eram luteranos.
Agora o pessoal não quer nem andar a pé 100 metros, tem que ter ponto de ônibus a cada 100 metros, porque não pode andar 200 metros, né? O motorista de ônibus está aí, né? Então, nós hoje parece que perdemos aquela fé que nos move a ir na igreja. É muito longe. O horário não dá, voltei do trabalho agora, 7 horas da noite, né? Vim na missa, isso não dá. De manhã é muito cedo, sábado também tem que fazer o serviço de casa, domingo a gente quer descansar, né? Então, sempre arrumamos uma desculpa, mas aqueles homens e mulheres, eles não tinham nenhuma desculpa, pelo contrário, eles deixavam tudo para trás. Domingo de manhã, que como na nossa igreja é a tradição do culto, a família inteira vai para a igreja. Isto nossos antepassados nos legaram: honestidade, trabalho, fé. Não reclame, trabalhe. Claro que nós precisamos melhorar, mas não reclame à toa. Hoje todo mundo reclama de tudo, sem ter muitas vezes motivo. Valores que nos legaram nossos antepassados, devemos passar para as futuras gerações. Nosso dever nós devemos cumprir, passar para eles esses valores. Se vão cultivá-los, não está nas nossas mãos, mas nossa obrigação é lembrar esses valores que herdamos e passá-los adiante. Amém. E eu convido a todos que podem para que se coloquem em pé. Vamos fazer a nossa confissão de fé nas palavras do credo apostólico. Quem está aqui conosco na celebração pode acompanhar a liturgia que cada um recebeu. Nela está o credo apostólico ecumênico que usamos nas celebrações ecumênicas, e cada um pode então acompanhar e fazer a profissão de fé neste Deus que nos ama, que cuida de nós, que deu a força aos antepassados para virem até aqui e tudo enfrentarem, que nos dá a força para nós seguirmos adiante, e que este Deus cuida, sempre cuidou, sempre cuidará de nós, e neste Deus nós cremos. Por isso nós juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a todos para sentar e vamos cantar o próximo hino da nossa celebração: O povo de Deus no deserto andava. Esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor,
estrada, perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada, perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, provou teu amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Tu és alimento na longa jornada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Tu és alimento na longa jornada. O povo de Deus ao longe avistou a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus sorria e cantava, e nos seus louvores teu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada, cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada, cada dia mais perto da terra esperada. Elevemos a Deus alguns pedidos com toda a confiança. Senhor Deus, que nos amais tanto, ouvi nossos pedidos. Confiantes vos suplicamos. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Para que os cristãos, inspirados e iluminados pela palavra da vida, sejam a força da esperança para todos os povos. Oremos ao Senhor. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Por todos os que lutam para que o mundo viva em paz e haja concórdia no coração humano e na sociedade, oremos ao Senhor. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração
oração e atende a nossa súplica. Para que não nos deixemos conduzir pelo medo ou pela insegurança, mas pela fé e pela confiança que vem de Ti, oremos ao Senhor. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Para que o poder público de nosso município possa perguntar por Tua vontade nas decisões e no governar de nossa cidade. Oremos ao Senhor. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Para que os desempregados, os que foram atingidos pela pandemia da Covid e pelas fortes chuvas em nossa cidade, recebam o apoio de todas as pessoas de bem, oremos ao Senhor. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Lembramos de forma especial aos descendentes dos colonos que hoje foram homenageados: Oscar, Paulo, Gross, Brown e Pedro Rodolfo Emel. E rogamos para que todos os petropolitanos, a exemplo dos imigrantes que aqui chegaram, tenham muita fé e esperança em seus corações. Não se deixe abater pelo desânimo, mas sejam corajosos diante das dificuldades da vida. Oremos ao Senhor. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Fortalecei, Senhor, a nossa fé e nossa confiança na palavra do vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Tudo mais que temos a pedir, o fazemos também na oração que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou. E vamos fazer cantando. Vamos fazer então rezando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Preparemo-nos então para receber a bênção que desejamos que venha do céu sobre todos nós, sobre a nossa amada cidade, sobre todos os seus habitantes, todos aqueles que são descendentes dos alemães que aqui chegaram, todos os povos posteriores que também fizeram morada nessa cidade, e por todos aqueles que nós amamos, que estão perto e que estão distantes. Que o Senhor esteja diante de vós para vos mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja atrás de vós para vos amparar quando caíres.
Que o Senhor esteja abaixo de vós, para vos dar chão firme para pisar. Que o Senhor esteja ao vosso lado, para vos acompanhar por onde quer que andares. Que o Senhor esteja dentro de vós, para vos consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de vós, para vos dar a sua bênção. Que assim vos envolva, ampare e abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.